Amados irmãos e irmãs, internautas, querido Padre Marco Antônio, nós estamos dentro da oitava de Páscoa e toda esta semana a liturgia é como se fosse uma única liturgia unida à liturgia da ressurreição do Senhor. Nesta semana também, piedosamente, muitas comunidades celebram a novena da Divina Misericórdia. Hoje nós escutamos este evangelho que relata uma das fraquezas de Pedro, que havia sido chamado por Jesus para ser pescador de homens. Havia deixado a sua tímida existência de pescador para seguir com Jesus. E assim o fez. Mas o mistério da crucifixão de nosso Senhor, a sua morte na cruz, causou tanta tristeza no coração de Pedro e dos discípulos que eles desanimaram. Parece que tudo está terminado. Não haviam entendido que Jesus haveria de ressuscitar. E dentro daquela depressão causada pela morte de Cristo, eles disseram: vamos pescar. Voltaram de onde Jesus os tinha chamado. Assim é a nossa vida. Às vezes a gente tem saudade daquilo que não tem mais sentido na nossa vida. Eles foram. E exatamente lá, no lugar da pescaria, Jesus se lhes aparece. Eles entendem que é Jesus, mas ficam tão envergonhados, tão deplorados, e eles fazem de conta que não entendem, até que não tem jeito. Jesus realiza o milagre, multiplica a pesca e multiplica o pão e o peixe. E eles não têm como. Ficam embasbacados. Meu Senhor e meu Deus. Numa outra passagem, complementando esta de João, a narrativa diz que Pedro pulou na água para cobrir a sua vergonha diante do Senhor. E Jesus lhe faz aquela tremenda pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Até que na terceira vez ele ficou triste. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E daquele momento em diante, os discípulos então tomam a consciência que ele está vivo e eles embrenham-se na missão. Destemidamente. E os Atos dos Apóstolos traz para nós o relato deste milagre que os apóstolos realizam no templo. Cura um homem no templo. Isso lhe causa já o início de uma perseguição, de uma ostensiva rejeição aos apóstolos, como foi feito ao próprio Jesus. Eles são interrogados. Eles são, de certa forma, renegados de tudo aquilo que é o mistério da ressurreição. E eles anunciam. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E nós cantamos isso no Salmo. O refrão do Salmo traz para nós esta grande verdade.
Cristo rejeitado tornou-se a pedra angular, porque não há, como diz Pedro, outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Não há outra realidade no mundo maior do que Cristo, porque Ele é o Senhor. Jesus é Deus e basta. Como é difícil, meus irmãos, para os apóstolos tomarem posse na vida deles desta verdade do ressuscitado e morrer por ela. E assim o fizeram. E a igreja sempre viveu em grandes dificuldades por causa da fé em Cristo. Se a nossa igreja não fosse a igreja de Jesus, ela não seria perseguida ao longo desses 2000 anos, incompreendida, machucada, maltratada. E às vezes a igreja é maltratada por nós mesmos, por nós que estamos dentro dela. Quantas vezes foi necessária reforma profunda na igreja para restaurar o clero, para restaurar a fé? Quantas vezes foi necessário concílios para colocar as coisas nos seus devidos lugares? Hoje nós vivemos também uma grande dificuldade. Hoje nós vivemos também sofrimentos na igreja. Não só aquela perseguição externa, que sempre foi comum, mas também esta confusão internamente na igreja. Um fala uma coisa, outro fala outra, e assim nós vamos vivendo essa dificuldade. E o Cristo será sempre incompreendido. É a pedra angular que foi rejeitada e sempre é rejeitada. Nosso Senhor sempre foi rejeitado e sempre o será. E nós precisamos ter no coração esta firmeza: nunca me apartarei da misericórdia de Cristo. Porque a característica básica de Jesus é esta: o Salvador de nossas almas. Ele é a misericórdia. Ele é a Páscoa. Ele é a força que nos fará passar deste mundo à eternidade. Que a misericórdia dele brilhe sobre este mundo, alcance os corações mais duros de todos nós na igreja, das autoridades da igreja, das autoridades do mundo. A misericórdia tem muito trabalho a realizar, a alcançar muitos corações difíceis. Quando a gente escuta esses ministros do Supremo descrever certas coisas nos seus votos para que as igrejas sejam fechadas, a gente percebe o tamanho da ignorância sobre Deus. A falta de consideração para com as coisas santas. É triste você escutar um ministro do Supremo dizer que a igreja é um lugar de alto índice de infecção. E por aí vai. Nós vivemos esse momento difícil em que a fé, ela é sujigada. E nós vamos tateando dentro deste mundo, mas nós temos a verdade. Eles têm o poder humano passageiro. O Brasil já tem 500 anos. Quantos que também perseguiram as coisas de Deus e morreram? Quantos que colocaram a igreja em dificuldades?
como o Marquês de Pombal, por exemplo. Morreram. Todos morrem. Todos voltam ao pó. Qual o sentido da vida sem a luz de nosso Senhor Jesus Cristo? Nenhum. Somente o Cristo é capaz de dar sentido à nossa existência. E nós estamos aqui, nesta noite de sexta-feira, 8º dia da novena da misericórdia, para dizer: nós amamos Jesus. Nós somos cristãos. Nós queremos tê-lo no coração e, mais do que isso, levá-lo aos outros. Nós queremos ser Cristo também para os outros. Que a Virgem Maria, Mãe da Divina Misericórdia, interceda por nós, interceda por esse mundo, pelo fim dessa peste medonha e por todos os doentes que sofrem e pelos que cuidam deles e pelas famílias que estão sofridas e angustiadas pelas perdas e pelos grandes desafios da peste, da fome e da guerra.